promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Pai do Senhor, estamos aqui para ministrar a lição de número 11, que tem como título Jonatas e Davi, amigos fiéis. Mas antes de nós entrarmos na lição, queria agradecer primeiramente a Deus que nos concedeu essa oportunidade. Queria agradecer aos líderes da Wadijan, o Alex, o Bruno, o Fabinho. Estamos aqui atendendo o chamado do Fabinho. E já quero dizer que eu não sou pregador, não sou professor, mas é a graça de Deus, né, que nos ajuda, e é a graça de Deus que vai nos ajudar aqui a ministrar essa lição. E para entrarmos aqui nessa lição, o versículo-chave se encontra em Provérbios 17:17. Em todo tempo amo o amigo e na angústia nasce o irmão. Eu vou estar lendo a introdução aqui para a gente já discorrer esse tema. Jonatas era um jovem brilhante, muito leal. Não foram poucas vezes que ele defendeu Davi, confrontando até mesmo os erros de seu pai, o rei Saul. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai. Ele não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito importante. Esse versículo se encontra em 1 Samuel 19:4. Jonatas era um jovem humilde. Conhecendo a escolha de Deus, ele não só abriu o caminho para o escolhido, como também se ofereceu para ser o segundo ao seu lado. Ele era tão amigo que tinha um acordo de proteger a família um do outro em caso de mortes, que se encontra em 2 Samuel 9:1. Para a gente entendermos essa lição, nós precisamos saber o significado de amizade. E amizade é a relação afetiva entre dois indivíduos, homem ou mulher, pai e filho, entre irmão, a amizade também, e muitos outros casos. Essa relação carrega consigo muitos sentimentos, como de carinho, afeto, lealdade e proteção. Indo mais a fundo, quando nós temos um amigo, nós temos um ponto de apoio em nossas lutas. Meus irmãos, eu estou falando isso tudo com base na amizade de Jonatas e Davi e tudo que a revista fala. Eu fiz um breve resumo de todos os tópicos aqui, eu vou estar falando. Agora, continuando, nós vamos aprender também que a amizade não é quantidade, e sim qualidade. E na amizade de Jonatas e Davi, o principal alicerce que eles tinham era a confiança. Se não fosse a confiança na amizade, nós não estaríamos aqui falando dessa amizade hoje, porque não ia ser uma amizade duradoura. Nós temos aqui essa amizade, é uma das mais belas que a Bíblia relata, e uma das mais que nós citamos nesse tema, nesse contexto de amizade. E indo mais a fundo, todos nós conhecemos a história de Davi, que desde sua mocidade ele foi ungido rei, ele era um pastor de ovelhas, ele matou o urso, o leão, derrotou o gigante Golias, e foi chamado e foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. E nós temos Jonatas do outro lado, que era filho de Saul, ele era filho do rei, ele era da realeza, ele ia ser o futuro rei de Israel após o seu pai, ele era o herdeiro do trono de Israel. E essa amizade começou numa luta, numa prova que Davi passava com o rei, o atual rei, porque Saul, ao descobrir que Davi foi ungido rei, tentou contra a vida de Davi muitas vezes, tentou matá-lo. E quem avisava muitas das vezes Davi que ele estava correndo perigo era Jonatas, porque Jonatas tinha um sentimento de lealdade em Davi, ele tinha um afeto, ele tinha um carinho por Davi.
Tanto que nós vemos na introdução que ele fala mesmo pro seu pai que Davi não pecou contra o rei. E não era para o rei pecar contra o seu servo. E aqui a gente já aprende o primeiro tópico, porque quando nós temos um amigo fiel, quando nós temos uma amizade fiel, ela nos avisa quando nós estamos correndo perigo. Ela nos avisa quando nós estamos correndo por algum dano. Ela nos avisa quando a nossa vida espiritual está em perigo. Ela nos avisa quando a nossa vida material está em perigo, quando a nossa vida sentimental está em perigo. E o mais improvável aconteceu nessa amizade, pois Jonatas também tinha tudo para matar Davi, porque ele já sabia que ele ia ser ungido rei, consequentemente ia assumir o trono que por direito era dele. Mas quando a amizade é confirmada por Deus, não depende de garantias humanas. Nós aprendemos que, com base que nós temos hoje, as amizades de hoje, muitas das vezes, provém de muitos interesses humanos. Muitas das vezes nós temos amigos pelo que a gente tem, não pelo que a gente é. Pelo contrário, mesmo antes de Davi ser rei, mesmo que ele já era ungido, ele já tinha Jonatas, mesmo ele não ter nada para oferecer a Jonatas. Essa amizade é tão pura, tão simples, que os dois fizeram um pacto de amizade, de um proteger a família do outro. E como eu falei anteriormente, Jonas tinha tudo para tentar contra a vida de Davi também, mas ele escolheu o que? Ser leal a Davi e avisar Davi quando ele estava em perigo, porque Jonatas era temente a Deus. Jonatas servia ao Deus vivo e ele sabia que Davi que foi ungido rei, que o trono era dele, e como diz na introdução, ele escolheu ser o segundo, abrindo o caminho para o escolhido. E nós precisamos também buscar amizades que sejam temente a Deus, amizades que busquem a Deus, amizades que sejam de Deus. Eu não vou falar muito, para o vídeo não ficar muito longo. Mas, como eu já disse, as amizades, quando são confirmadas por Deus, é um forte aliado em nossas lutas. E com Davi não foi diferente. A amizade dele era confirmada por Deus. Por isso que em todos os momentos que ele passava, ele tinha Jonatas para ter um refúgio. Tem até uma passagem em Samuel que diz que os dois choraram junto. Os dois choraram junto. Porque amigo não é só no momento de alegria. Amigo também é no momento de choro. Amigo é no momento de angústia. Como diz o versículo-chave, ame um amigo e na angústia nasce o irmão. Por que na angústia? Porque na angústia nós percebemos aquelas pessoas que são de verdade. Na angústia nós percebemos aqueles que Deus colocou aos nossos lados. Porque, como eu falei, a amizade não é o que a gente pode oferecer para outra pessoa. A gente tem amizade pelo que a gente é por dentro, pelo nosso caráter, pelo nosso jeito de ser. E na angústia e na prova que nós percebemos quem são os verdadeiros. E com Davi não foi diferente, porque no momento um dos piores momentos da vida dele, quando ele estava correndo risco de morte em todo quanto, ele tinha um amigo improvável, que era Jonatas, que foi enviado por Deus para estar ao lado dele. E indo mais a fundo aqui, essa amizade não dependia de garantia humana. Essa amizade nós percebemos que tinha um carinho de verdade, tinha um amor, tinha um sentimento de lealdade e proteção, porque a gente não vemos nenhum um pro outro não oferecendo. Davi não ofereceu, quando eu virar rei eu te dou casa, eu te dou mansão. Não, ele não ofereceu isso para Jonatas, e mesmo assim Jonatas ficou ao seu lado, ficou do lado de Davi. Um outro ponto que me chama também bastante atenção, que Jonatas, mesmo sendo o herdeiro do trono de Israel, pela hierarquia daquela época, ele decidiu apoiar Davi. Ele decidiu apoiar o propósito de Davi. Ele decidiu apoiar o chamado de Davi. E nós precisamos de amigo que nos apoie no nosso chamado, que nos incentive nos nossos sonhos. O Davi, ele tinha um chamado e ele foi ungido para ser rei. E ele tinha Jonatas para o apoiar.
Ele tinha Jonatas ali ao lado dele. Meu irmão, minha irmã, você ouvinte que está ouvindo, se você tem um sonho de ser pregador, se você tem um chamado de ser pregador, ande com pessoas, ande com amigos que te incentive a ler a Bíblia, que te incentive a buscar a Deus, que te incentive a você se aprofundar nas Escrituras. Não tem amigos que falam, ah não, pra que isso? Não, tem amigos que te levam mais perto de Deus, te levam mais perto do seu sonho. Um professor meu, um dos melhores professores que eu já tive em toda a minha vida, ele sempre dizia que amigo é aquele que nos proporciona crescimento. Eita, amigo é aquele que nos proporciona crescimento. E é verdade, amigo é aquilo que nos ajude a chegar a um nível acima. Amigo é aquele que nos ajude a ser melhor cada dia mais. Se você tem um sonho de ser cantor, se você tem a vontade de cantar, tem amigos que te incentive a ir a uma aula de música, tem amigos que te incentive, tem amigos que seja sua plateia, mesmo que você só cante pra ele, mas tem esse tipo de amigo. Eu, graças a Deus, Deus colocou sempre pessoas boas ao meu lado, sempre amigos bons, que sempre me apoiou nos meus sonhos, nos meus objetivos, graças a Deus. Eu falando aqui, sempre tive um sonho de comprar um baixo. Eu já tive outros baixos, mas não era igual ao que eu tenho hoje. Eu tinha um sonho de comprar esse baixo. E pelo valor, pelo sacrifício, tudo que eu tinha que fazer, muitas das vezes as pessoas falavam que eu era um louco, que não, você não vai conseguir, não vai dar certo. Mas graças a Deus eu tinha amigos que me apoiavam, que falavam, é isso aí Daniel, vai, você consegue isso, trabalha que você vai conseguir. E graças a Deus hoje eu consegui. E se você tem um sonho, se você tiver amigos que te apoiam nesse sonho, você também vai conseguir, você é mais que vencedor. E nós temos que orar pelas nossas amizades. Diz na revista que nós temos que orar por nossas amizades. Porque quando nós oramos, Deus confirmamos para ver se essa amizade é verdadeira ou não. Então, uma dica que eu te dou, e uma dica que Deus não deixou, ore por suas amizades. Ore para ver quem são os que estão do seu lado. Ore para ver se essas pessoas são de Deus. E procure sempre ter amigos que te levam mais perto de Deus, que te instigue cada vez mais a ir para a casa de Deus, a buscar o Pai, porque é isso que Ele quer. Nós vemos que nessa amizade, mesmo os dois sendo bem diferentes, de criação diferentes, nós vemos que essa amizade não carregava inveja, não carregava ciúmes, traição ou disputa. É uma amizade muito linda, meus irmãos. Depois eu recomendo a todos vocês ler esse texto de Jonatas e Davi. É uma amizade muito linda, é uma amizade muito bela. Era uma amizade verdadeira, pura. Porque a própria revista diz que as amizades de hoje em dia estão pejorativas. Nós estamos vivendo em um tempo que nós não podemos mais contar com ninguém, além de nosso pai e a nossa mãe. Mas, graças a Deus, Davi tinha Jonatas ao seu lado. E eles não tinham sentimento de disputa, eles não tinham um ciúmes do outro, não havia traição nem inveja. Tem amigos que têm inveja do que a gente tem, infelizmente. Tem amigos que só estão ao nosso lado só para ver, só para ter uma disputa. Sabe aquilo de disputar, se você comprar, eu vou comprar também. Se você tem, eu tenho um melhor. Não tem esse tipo de amigo. Não tem esse tipo de amigo. Como eu falei no começo, a amizade não é quantidade, e sim qualidade. Nós vemos Davi que depois que ele matou Golias, depois que ele derrotou aquele gigante com a graça de Deus, eu imagino que muitas pessoas chegaram perto de Davi para ser amigo de Davi, para se chegar perto de Davi. Mas a Bíblia relata que só Jonatas era um amigo fiel. Então muitas das vezes nós podemos estar rodeados de amigos, nós podemos ter muita gente à nossa volta, mas sempre Deus vai escolher um, sempre Deus vai levantar um
para estar ao nosso lado sempre. E no caso de Davi, Deus levantou Jonatas. E no caso de Jonatas, Deus levantou Davi. E já para encerrar, se eu não esqueci nada, eu já estou até falando demais. Um outro ponto também que eu achei bastante interessante, para a gente já encerrar, a própria revista fala que Saul, a Bíblia também fala que, a introdução que a gente leu também fala, que Saul sabia da amizade de Jonatas e Davi. E é um outro ponto, hein, meus irmãos, que os nossos pais também precisam saber das nossas amizades. Os nossos pais precisam saber para quem a gente conta a nossa vida. Os nossos pais precisam saber com quem a gente compartilha os nossos momentos. Aquele seu amiguinho da escola, aquele seu amiguinho do curso. Nossos pais precisam saber, porque os pais têm aquele sentido, né? De saber se a pessoa é boa ou não. Nós devemos confiar nesse sentido. E já para encerrar, já bati os 15 minutos aqui falando. Meus irmãos, tenha amigos que te levam mais perto de Deus. Tenham amigos que te levem mais perto da presença de Deus. Tenha amigos que te proporcionam crescimento. E seja um amigo que proporciona um crescimento. Claro que muitas das vezes a vida nos propõe situações, Deus coloca nós em situações difíceis. Mas se nós temos um amigo, nós temos um ponto de apoio, nós temos um porto seguro. Diz um ditado, né? Que tem um amigo, tem tudo. E além de ter um amigo, seja um bom amigo também. Seja um ponto de apoio na luta de alguém. Seja um canal de bênção na vida de alguém. E para encerrar, Deus nos deixou, em primeiro lugar, aqui na terra, nossos melhores amigos, que não são nossos pais, são a nossa mãe, nosso pai. Esses são os nossos melhores amigos e os mais fiéis. Nunca se esqueçam deles, porque eles nunca vão se esquecer de vocês. E claro, em supremacia, o nosso Deus, nosso melhor amigo, nosso Pai, que nos concedeu a oportunidade de ser filho. Ele nos amou primeiro, mesmo ainda a gente sendo pecadores. Ele é o nosso amigo fiel e nele nós podemos confiar. Amém? Quando você estiver em um momento difícil, quando você estiver em um momento de luta, confie em Deus, espere em Deus, porque Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é Ele que nos guarda e nos livra. Diz em Salmos 3, se eu não me engano, versículo 5 ou 6, que diz que nós nos deitamos e acordamos porque o Senhor nos sustentou. Nós estamos aqui porque o Senhor nos sustentou. Nós estamos aqui porque nós temos um Deus forte, soberano, que nos sustentou e nos sustentará durante a nossa vida. E eu queria agradecer essa oportunidade. Falei tudo que Deus colocou no meu coração. Me desculpe se eu tive algum erro de português. Estou apenas começando, mas pela graça de Deus, um dia eu chego lá. Eu agradeço essa oportunidade. Eu espero que os irmãos fiquem na paz do Senhor. Que Deus o proteja, você e sua família nesse tempo difícil. E já falando, eu estou orando pela vida de cada um, estou orando pelo nosso ministério, que Deus nos proteja, que nós possamos passar essa luta, que esse vírus não venha chegar na sua tenda, não chegue na minha, não chegue na tenda de nenhum dos nossos irmãos, porque o nosso Deus é maior que isso, e é o nosso Deus que nos está nos protegendo. Amém? Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus.